está muito endividado ou não, se tem muito empréstimo no mercado ou não. Mas agora vamos falar do Jadson. O Jadson, em entrevista ao portal UOL, mostrou que não foi legal a saída dele do Corinthians. Olha só, o que me deixou mais chateado foi o que fizeram na reapresentação. Pelos anos que eu e o Ralf passamos no clube, a maneira como a gente defendeu o Corinthians poderiam ter deixado a gente se reapresentar com o restante do grupo. Faltou um pouco de respeito. Minha motivação é mostrar que eles estavam errados e que eu ainda poderia atuar com a camisa do Corinthians. O Jadson está com 36 anos de idade. O empresário foi avisado antes da reapresentação que ele não estaria nos planos do Thiago Nunes, juntamente com o Ralf, e o Jadson, nessa mesma entrevista, ele disse que tem interesse de ficar no Brasil, que já pintaram algumas propostas do Oriente Médio, mas que ele tem interesse de ficar no Brasil. O Ralf, que ele citou aí, o Ralf já foi contratado pela equipe do Avaí e já se apresentou. Felipe, eu acho que realmente aí faltou sensibilidade. E eu acho que jogadores como o Jadson e Ralf, você avisar o empresário, bacana. Mas fala assim, pede ele para vir aqui para a gente bater um papo, né? Se avisar o empresário só é um negócio muito frio, né? Sem dúvida, não. A condução dos casos de Jadson e Ralf, para mim, a condução foi muito errada e é uma postura, para mim, inaceitável, porque mostra ingratidão, mostra descaso. São dois jogadores vencedores, com um histórico de problemas muito pequenos. Se você pegar o que Ralf e Jadson fizeram... Tudo bem, a gente pode... O Corinthians não tem obrigação de ficar com nenhum jogador, por mais histórico que ele seja, por 15 anos. Tem que aposentar aqui. Não precisa, a gente não está falando disso. Mas é a conduta. Isso em qualquer empresa, com um funcionário que lá faça um bom trabalho, que tenha tempo de casa. O Ralf e o Jadson, para mim, saíram pela porta dos fundos, de uma forma sem categoria, né? Pegando, por exemplo, um episódio no Palmeiras com o Praz. Quando o Praz saiu, ele falou, eu queria aposentar no Palmeiras, falou numa boa isso, e daí disseram assim, poxa, é o que eu penso, e eu ouvi gente falar, nenhum clube tem obrigação de fazer com que esse sonho se confirmasse. Mas, poxa, sabendo que não vai ficar, decide um dia antes do último jogo, bota o cara faltando 46 minutos, tem ali uma saída decente para não sair como uma dispensa. No caso do Corinthians, eu acho que foi muito mal conduzida. Teve essa história do Thiago Nunes não assumir o Corinthians no ano anterior, então muita gente argumentou isso, ele não estava conduzindo lá o time para tomar essa decisão. Mas isso tinha que ter sido pensado. E mesmo que tivesse passado o bonde de uma despedida em 2019, em 2020, é o que você falou, você chama numa sala, tá aqui, satisfação, obrigado pelos serviços prestados, faz um negócio decente, porque eles saíram, vamos dizer, foi quase um bico nos fundilhos de dois jogadores que foram bem campeões e que tiveram uma conduta bem aceitável no Corinthians quando lá estiveram. Fábio, na mesma entrevista, o Jadson diz assim, claro que não foi só o Thiago Nunes, claro que essa decisão foi tomada em consenso. E é claro isso, né? Se o Thiago Nunes fala assim, eu não quero o Jadson, e alguém da diretoria fala, não, mas o Jadson ainda tem gás aí, segura o Jadson aí, ele ia ter que engolir, né? Tudo se resume, Theo, a uma palavra só que anda muito em falta na nossa sociedade. Respeito. Faltou respeito do Corinthians, instituição, no caso, seus dirigentes, seus comandantes, com esses dois profissionais. Eles serem avisados na véspera, uma coisa é você comunicar, olha, começa a procurar clube porque a tendência é que não fique. Outra coisa é na véspera, no domingo, não se representa amanhã não, vem só na quarta, porque o Thiago realmente decidiu que eles não vão ficar. Aí não, aí é falta de respeito. Mas esse respeito, o presidente André Sanches já tinha demonstrado no caso Romero. Ou a gente esqueceu, o Romero não quis renovar com o Corinthians, o que ele fez? Chegou em janeiro ou fevereiro daquele ano, encostou o Romero. Não vai renovar? Então vai ficar até o final do contrato, que é na metade daquele ano, treinando fora, separado. Mas por que, presidente? Não, já que eu não vou usar, ele também não vai... Peraí, é de uma burrice, desculpa, Theo, porque não tem cabimento você pagar um cara e deixar ele afastado. Bota para jogar até o final do contrato. Chegou 30 de junho, acabou, não teve realmente acerto, apertem as mãos e vão embora. No caso do Jadson e do Ralf, que tem uma história belíssima dentro do Corinthians, e acho que o Ralf, até mais do que o Jadson, seria útil a esse time do Corinthians, mas, independentemente da utilidade, o respeito.
olha, não vamos utilizar vocês, vocês vão seguir treinando, mas olha, procurem um clube, mas vão seguir aqui com o elenco. Quando pintar um clube, vocês vão. Pronto. Ficava bonito e eles não ficariam chateados. Agora, ó, não venha na segunda, só venham na quarta, já começa aí, amigo. Tá tudo errado, porque falta o respeito, Theo. Eu vou passar essa pergunta para você, Ilan. Jadson ainda teria espaço no elenco do Corinthians? Para mim, sim. Eu acho que sim. Acho que o Corinthians não está sobrando tanto assim, e os resultados do início do ano provam isso. O Corinthians não está com esse elenco tão sobrando assim para abrir mão do Jadson, do Ralf. Acho que ele poderia ter tido espaço sim, mas até respeito à decisão, se tivesse sido uma decisão exclusiva do Thiago Nunes, respeito à decisão dele achar que não precisava contar com eles. Talvez os primeiros resultados, a eliminação precoce na Libertadores, o péssimo Campeonato Paulista que tem feito o Corinthians, virtualmente eliminado, com chance ainda de ser rebaixado, talvez isso aí desminta essa decisão, né? Contraria essa decisão e mostre que talvez não tenha sido uma decisão acertada. Claro que só o Jadson, só o Ralf não resolveriam talvez o problema do Corinthians, mas eu acho que não seria demais, não seria um mau reforço. E eu concordo com o que disse o Fábio e acrescento uma outra palavra, além da palavra respeito, é uma palavra que é gratidão, né? Porque se são jogadores que honraram a camisa do Corinthians durante tanto tempo, né? Conquistaram coisas importantes, demonstraram gratidão e respeito pelo clube, eu acho que é mais do que natural, necessário e essencial que a recíproca seja verdadeira. Seria interessante também que o Corinthians, até o último dia, demonstrasse também o seu respeito e a gratidão por esses jogadores. Acho que faltou um pouquinho das duas coisas nesse último episódio. Felipe, a gente sabe que na reta final do ano passado, né, nos últimos 2 meses de bola rolando, o Jadson não era aquele Jadson daquele Corinthians lá do Tite, daquele Corinthians, de repente, do Carille. O futebol do Jadson caiu um pouquinho, principalmente no segundo semestre do ano passado. Mas agora, fazendo uma projeção, o Jadson está no mercado. E ele deixou claro na entrevista que ele quer jogar no Brasil. Ele disse na entrevista também que gostaria até de fazer uma partida de despedida do Corinthians, mas eu acho muito difícil isso acontecer agora. Eu não sei o salário do Jadson, mas não devia ser um salário baixo. Agora, eu acho que ele tem muito mercado no futebol brasileiro, Felipe. Primeiro eu vou falar do que eu acredito do ponto de vista esportivo, depois a gente até entrar nessa questão financeira, não que eu vá avaliar se é justo ou não é justo. O Jadson é um cara que eu respeito, tem uma trajetória incrível, foi bem no leste europeu, né, jogou no futebol ucraniano no Shakhtar Donetsk muitos anos, e assim, não é pouca coisa, com destaque até em competição europeia, tem mais 150 gols na carreira, e foi peça fundamental nos 2 títulos em que esteve envolvido no Corinthians, 2015 e 2017. Eu, sinceramente, acho que o Jadson, pela característica dele e tal, está naquele momento de queda de futebol, até pela idade, longe de chamá-lo de velho. Concordo com você que tem lenha para queimar. Mas acho que para estar num grande clube do futebol brasileiro, aí entra a questão econômica que eu falei lá atrás. Eu não vejo mais, por não ver mais o Jadson no auge, eu acho que o clube que eu acertar com ele, acerta nessa nova realidade que ele seria. O quê? De repente, um cara ou titular para não jogar todos os jogos, ou um cara reserva para entrar num contexto aí importante. Não acho que ele tem mais gás, como teve, e olha, eu estou falando isso porque eu realmente respeito o Jadson. Eu acho que ele foi um grandíssimo jogador, e eu estou falando que aquele grandíssimo jogador, eu acho que ele não vai ser mais, de estar num time, jogando jogo, quarta-feira, domingo, como camisa 10. Então, nesse contexto, eu acho que quem embarcar esperando esse resultado, cai numa furada.